tudo bem com vocês? Então, Quando eu volto mesmo, né? 2 vídeos no mesmo conteúdo, mas eu preferi dividir em 2 vídeos para facilitar, tá bom? Então, quem não me conhece, eu sou Fernanda Couto, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Ciência da Computação. Estamos no 9º dia da nossa grafotena e hoje estamos falando sobre grafos eulerianos e hamiltonianos. Então, esse segundo vídeo é sobre grafos hamiltonianos. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo sobre grafos eulerianos, eu vou deixar o card linkadinho aqui. Clica, curte, compartilha, tá bom? Bom, então vamos falar aí de grafos hamiltonianos. Diferentemente do que a gente viu lá com Euler, onde a gente tinha uma caracterização para grafos eulerianos, que é um grafo euleriano se somente se todo vértice possui grau par. Para grafos hamiltonianos, até o momento, a gente sabe que é um problema difícil. A gente não tem um algoritmo que solucione o problema em tempo polinomial. Então, se P for diferente de NP, a gente sabe que isso é um problema difícil de ser solucionado, tá bom? Bom, o que é ser hamiltoniano? A gente já viu o que é ser euleriano, né? Tem que ter um circuito euleriano, ou seja, a gente tem que poder percorrer o grafo saindo e voltando para o mesmo lugar, passando por todas as arestas sem repetição. É só lembrar das 7 pontes de Königsberg. Para hamiltoniano, é um problema, normalmente a gente pode lembrar de um problema famoso que a gente não falou nesse curso, que é o do caixeiro viajante. Mas, basicamente, hamiltoniano, a gente quer percorrer o outro conjunto que compõe o grafo sem repetição. Então, se em Euler não tem como a gente esquecer por causa das pontes, a gente quer percorrer a aresta sem repetição, no problema do grafo hamiltoniano, a gente quer percorrer todos os vértices sem repetição. Belezinha? Então, a gente quer encontrar um ciclo hamiltoniano, sair e voltar para o mesmo vértice, sair de um mesmo vértice e chegar nesse mesmo vértice, percorrendo todos os vértices sem repetição. Se não tem repetição de vértice, claramente a gente não tem repetição de aresta. Por isso que a gente tem justamente um ciclo, tá bom? Vamos lá? Então, como eu falei, a gente não tem um teorema que caracterize grafos hamiltonianos pra gente. O que a gente tem são algumas condições necessárias e algumas condições suficientes. Então, nesse primeiro vídeo sobre grafos hamiltonianos, a gente vai falar de condições desse tipo aí que está aparecendo nos slides pra gente. Se G é hamiltoniano, então a gente tem condições necessárias. Eu já falei isso para vocês em algum vídeo aí que eu vou deixar linkado aqui no card, tá bom? E quem fez discreta comigo, com certeza lembra disso, né? Importância de discreta na vida de vocês, hein? Valorizem matemática discreta. Condição necessária, ela é boa para o não, exatamente. Ela é boa para responder não. Para ser hamiltoniano, é necessário satisfazer tal coisa. Se eu não satisfaço e é necessário satisfazer, então, obviamente, eu não posso ser hamiltoniano. Belezinha? Então, condição necessária é boa para o não. Se a gente olha para o grafo e vê que ele não satisfaz aquela condição necessária, a gente já pode dizer não. Agora, se satisfaz a condição necessária, eu não posso dizer nada. Beleza? Porque essa condição ela pode ser necessária, mas não suficiente. Belezinha? E como eu falei, até o momento a gente não tem uma condição para um grafo ser hamiltoniano que seja suficiente e necessária. Tranquilo? Bom, a primeira, normalmente, né, eu deixo vocês ficarem tentando aí, a gente faz algumas experimentações, mas infelizmente estamos à distância, né? Então, eu vou apresentar para vocês as condições e vou tentar passar o máximo de intuição possível. Então, a primeira, ela é bem diretona, porque ela fala assim pra gente, olha, todo grafo hamiltoniano é conexo. E é bem fácil da gente entender o porquê disso, né? Ora, eu quero um ciclo que contenha todos os vértices do grafo. Então, se eu tenho esse ciclo,
eu tenho caminho entre qualquer par de vértices. Vocês concordam? Basta eu percorrer nesse ciclo mesmo. Eu consigo sair de qualquer vértice e chegar em qualquer vértice. Então, claramente, se o grafo é hamiltoniano, então o grafo é conexo. Tranquilo? E a provinha é justamente, se ele é hamiltoniano, então ele tem um ciclo hamiltoniano. Então, para mostrar que é conexo, basta mostrar que existe caminho entre qualquer par de vértices. Basta usar o ciclo como caminho. Beleza? Bom, espero que sim. A segunda condição já vai ficando um pouco mais forte, tá bom? Então, agora a gente já está dentro do mundo dos conexos e a gente quer algo mais. Porque todo grafo conexo é hamiltoniano? Será que todo grafo conexo é hamiltoniano? Só, por exemplo, isso aqui a gente vai usar depois. Por exemplo, se eu pegar um grafo assim, clássica gravatinha. Esse grafinho aí, ele é hamiltoniano? Ele é conexo. Todo mundo concorda que ele é conexo? Mas observem o seguinte. Eu tenho que percorrer todos esses vértices. Então, eu tenho que começar de algum lugar, né? Vamos escolher o V1 aqui para começar. Bom, aí do V1 eu posso ir tanto para o V2 quanto para o V5. Eu vou para o V2. Chego no V2. No V2, eu tenho opção de ir para o V3, para o V4 ou para o V5. Vocês concordam que para o V5 não é uma boa opção, porque se eu for para o V5, eu já vou fechar aqui no V1, não tem jeito. Se eu for para o V4, eu até tenho opção de ir aqui para o V3, mas ainda assim eu não consigo retornar para o V1. Sem repetir vértice, né? Se eu for para o V3, observem que indo para o V3, do V3 eu só vou ter a opção do V4 e do V4 eu tenho que voltar para o V2. O que será que está acontecendo aí? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? O que tem nesse grafo aqui? Que estrutura que a gente tem aqui que está fazendo com que a gente tenha sempre repetição de vértices em qualquer percurso que a gente tente? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, se vocês observarem aqui, esse vértice V2, ele é um vértice de articulação. Quem não assistiu a aula de conectividade, eu vou deixar linkado aqui porque é super importante, tá bom? Então, voltem lá nos slides para saber o que é uma articulação e assistam os vídeos também. Bom, se eu remover esse vértice V2, eu desconecto o meu grafo. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que todo o caminho dessa componente conexa para essa componente conexa, todo o caminho daqui para cá ou daqui para cá, ele tem que passar pelo V2. Então, não tem jeito. Eu vou sempre repetir o V2. Belezinha? Todas essas arestas que são incidentes a ele teriam que estar no meu ciclo hamiltoniano se ele existisse. Mas num ciclo, todo vértice tem grau 2. Não tem como um vértice ter 4 arestas de um ciclo incidente a ele. Beleza? Significa que tem repetição de vértice nesse caso, que não tem como ter o ciclo. Ok? Então, esse grafo aqui, ele é conexo, mas ele não é hamiltoniano, justamente pela existência dessa estrutura aqui, que é a articulação. Não existe caminho de V1 para V3 ou de V1 para V4 que não passe por V2. Não existe caminho de V5 para V3 para V4 que não passe por V2. Então, a gente teria que conseguir colocar essas 4 arestas incidentes a V2 num mesmo ciclo. E isso é impossível, porque V2 teria que ter grau 4 num ciclo. E num ciclo todo vértice tem grau 2. Belezinha? Então, não tem jeito, a gente não consegue percorrer esse cara aqui sem repetir a articulação. Então, se tiver articulação, a gente sabe que não tem como ser hamiltoniano. Beleza? Então, se é hamiltoniano, não tem articulação. A próxima condição necessária diz pra gente que todo grafo hamiltoniano é biconexo ou desconexo.
Então, de novo, quem não está entendendo esse termo aí biconexo precisa assistir a aula de conectividade, tá bom? Então, de maneira mais simples, o grafo ele é biconexo quando ele não possui articulação. Então, eu estou dizendo aí que se o grafo é hamiltoniano, então ele não possui articulação. Tem um esqueminha da prova, né? Pensa o seguinte, se o grafo é hamiltoniano, ele tem o quê? Ele tem um ciclo hamiltoniano, beleza? Se ele tem um ciclo hamiltoniano, remove qualquer vértice de um ciclo. Pega um ciclo, remove um vértice dele, desconecta esse ciclo? Não, né? Observa o seguinte, o grafo hamiltoniano, ele tem um ciclo hamiltoniano, é uma subestrutura, né? É claro que se o grafo for um ciclo, aí ele já é hamiltoniano logo de cara, porque o ciclo é ele mesmo. Tranquilo? Mas normalmente o grafo tem mais arestas do que as arestas que estão sendo usadas no ciclo hamiltoniano. Tranquilo? Pega só o ciclo, que é uma subestrutura. Remove um vértice. Você desconecta o ciclo? Não, certo? Continua existindo caminho entre os vértices. Se você não desconecta o ciclo, você com certeza não desconecta o grafo, que tem pelo menos todas as arestas do ciclo. Ele tem todas as arestas do ciclo ou mais. Belezinha? Então, claramente, todo grafo hamiltoniano não possui articulação. Belezinha? Porque se ele é hamiltoniano, ele possui um ciclo hamiltoniano. E ao remover um vértice de um ciclo, você não desconecta o ciclo, que dirá o grafo. Tranquilo? Espero que sim. Se tiver dúvida, aquele comentário. E agora eu vou para a terceira e última condição, tá bom? Eu não vou nem ler isso que tá aqui. Eu vou passar direto para a intuição aqui na nossa mesa digitalizadora. Belezinha? Então vamos aqui para a mesa digitalizadora. Essa propriedade, essa terceira, ela fala de corte de vértices. De novo, a aula de conectividade sendo fundamental aqui para essa aula andar, tá bom? Então, aquela coisa que eu falei. Se não assistiu, assista. Se tem dúvida, pergunte, ok? Bom, então aqui a gente tem esse ciclo. Se ele é newtoniano, ele tem um ciclo que inclui todos os vértices do grafo. Sem repetição, ok? Vamos fazer umas remoções de vértices aqui? Vamos lá? Eu já falei remover um vértice não desconecta. Eu não vou apagar. Não, eu vou apagar porque eu acho que vai ser mais visual. Se eu retiro um vértice do meu ciclo hamiltoniano, como eu fiz aqui, eu não desconecto ele, eu continuo tendo um caminho, certo? Agora, se eu removo... Então, por exemplo, se eu removo 2 vértices consecutivos, eu continuo tendo caminho. 3 vértices consecutivos, eu continuo tendo caminho. Então, remover vértices consecutivos no ciclo, o que resulta, né? Qual é o meu número de componentes conexas após essas remoções, assim, consecutivas no ciclo? Eu continuo tendo uma grande componente conexa, né? Continua sobrando essa grande componente conexa aqui. Então, eu removi 3 vértices e eu tenho uma grande componente conexa. Mas esse não é o único tipo de remoção que eu poderia fazer. Eu posso remover os vértices intercalando no ciclo. Então, por exemplo, eu removo esse vértice aqui. Removi. Vou remover mais um, mas eu não vou remover o consecutivo. Quando eu faço isso, observa que agora eu aumentei o número de componentes conexas que eu tenho. Todo mundo concorda? Número de componentes conexas. Componente conexa é um subgrafo conexo maximal. Maximal com relação à propriedade de ser conexo. Belezinha? Então, ó, quem tá com dúvida nisso, dá uma olhada lá nos slides de conectividade. Dá uma olhada lá nos slides de conectividade e de subgrafo, tá bom? E no vídeo que eu falo de maximal e máximo, também vai aparecer linkado aqui. Bom,
Então, observem o seguinte, eu removi 2 vértices, agora não consecutivos no ciclo. E o que aconteceu? Eu fiquei com 2 componentes. Beleza? 2 componentes conexas. Tranquilo? Então, imagina que agora eu vou remover mais um vértice não consecutivo. Vocês concordam que se eu remover um consecutivo, eu continuo com 2 componentes conexas? Então, eu não vou ficar pensando aqui no consecutivo, tá? Eu vou pensar nesses que intercalam. Então, eu já removi 2. Eu tenho 2 componentes conexas no ciclo, né? Removi mais um. Eu tenho agora 3 componentes conexas. Tranquilo? Se eu remover mais um, se eu remover 4 vértices não consecutivos, eu tenho 4 componentes conexas. Observem que sempre que eu tenho um ciclo, isso vai acontecer. Vocês concordam comigo? Então, o número máximo de componentes conexas que eu tenho quando eu tenho um ciclo assim e removo uma determinada quantidade de vértices, o número máximo de componentes conexas que eu tenho no ciclo é exatamente o número de vértices que eu removi. Ó, removi 4 de maneira intercalada e eu tenho 4 componentes conexas. Se eu remover 5 vértices intercalando, eu tenho 5 componentes conexos. Vocês concordam que esse é o pior caso quando eu faço o intercalado? Porque se eu removo 2 intercalados e 2 consecutivos, beleza? Eu não vou ter 4 componentes conexas. Porque os 2 consecutivos que eu removo, eles não alteram o meu número de componentes conexas, como a gente já tinha falado. Então, no pior caso, eu removendo intercalado, removi X vértices. Qual é o número máximo de componentes conexas que eu vou poder ter? No máximo, X. Belezinha? No ciclo, né? Agora, o grafo hamiltoniano, ele tem o ciclo hamiltoniano, pelo menos essas arestas que estão no ciclo. Ele pode ter essas arestas ou mais. Tranquilo? Então, pode ser que... Eu estou olhando aqui para o ciclo, né? Mas se eu estivesse olhando no meu grafo, esses vértices aqui que formam essas componentes conexas aqui, pode ser que no grafo essa aresta aqui exista. Ela não estava no meu ciclo hamiltoniano, mas o ciclo hamiltoniano é uma subestrutura do meu grafo. Então, o grafo pode ter mais arestas. Então, vocês concordam que eu olho lá para o meu ciclo, eu tenho um ciclo hamiltoniano. Eu removo 5 vértices, então eu tenho no máximo 5 componentes conexas no ciclo. Vocês concordam que no grafo eu também tenho no máximo 5 componentes conexas? Por que no máximo 5 componentes conexas? Porque o grafo ele pode ser o ciclo ou ter mais arestas. E se ele tiver mais arestas ligando esses caras aqui, eu não tenho mais 5 componentes conexas. Agora eu tenho, se essa aresta aqui pertence ao grafo, eu tenho essa componente conexa aqui. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4 componentes conexas. Então, se no ciclo eu tenho 5, no grafo onde eu posso ter mais arestas, eu posso ter, no máximo, as 5. Se eu tiver mais arestas, eu vou ter menos componentes conexas. Então, é exatamente isso que diz a propriedade do corte. Se o grafo ele for hamiltoniano, ele tem aquela subestrutura que é o ciclo hamiltoniano. Então, quando você pega um ciclo e remove um subconjunto próprio de vértices desse ciclo, você gera, no máximo, a cardinalidade desse conjunto de vértices que você está removendo de componentes conexas no ciclo. Então, no grafo original, que possivelmente tem mais arestas, você também tem esse número, né, essa cardinalidade do conjunto de vértices que você está removendo como limitante superior do número de componentes conexas. Beleza? Então, a gente sabe que se ele é hamiltoniano, ele tem o ciclo. Então, a gente tem esse limitante superior. Então, se você achar um subconjunto próprio de vértices, que quando você remove do grafo, você tem mais componentes conexas do que a cardinalidade desse subconjunto, você pode afirmar que esse grafo não é hamiltoniano. Belezinha? Porque não está satisfazendo a condição necessária. Tranquilo, meus amores? Espero que eu tenha sido convincente. Espero que eu tenha sabido
me expressar bem nessa ideia aí da demonstração da propriedade do corte. Ela tá descrita lá nos slides, eu vou voltar aqui para os slides agora. Então tá aí descrita, eu não li, porque às vezes a gente lê o enunciado, causa um pouquinho de preconceito. Mas eu acho que é bem intuitivo. Lembra do ciclo hamiltoniano. Se o grafo é hamiltoniano, ele tem essa subestrutura. Se ele tem essa subestrutura, quando você remove esses vértices, o pior caso é você remover intercaladamente. É o caso que vai te dar mais componentes conexas. E você obtém exatamente a cardinalidade desse conjunto de vértices que você está removendo. Se o grafo for hamiltoniano, né? Belezinha? Então, eu fiz aí, para fechar essa aula, um diagrama que é bem comum, né, quando a gente estuda um pouquinho de grafos, que é onde a gente vai vendo esses casos que estão fora. Ah, esse cara aqui é conexo, mas ele não é hamiltoniano. Por quê? Porque ele tem uma estrutura tal que não deixa ele ser, tá bom? Então é esse joguinho que a gente vai jogar agora. Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui, ó, nessa região aqui, um cara conexo que não é biconexo. E a gente já viu que ser biconexo é condição necessária. Então, se o cara não é biconexo, eu posso afirmar que ele não é hamiltoniano. Então, eu vou apresentar o cara conexo, que eu já apresentei, inclusive. Tá lá, nossa gravatinha. E ele não é hamiltoniano justamente porque ele não é biconexo. E ser biconexo é necessário. Então, ele tem essa articulaçãozinha aqui, que faz com que a gente não consiga percorrer todos os vértices sem repetição. Tranquilo? Agora, eu vou exibir um cara que é biconexo, mas não satisfaz a propriedade do tamanho do corte. Esse cara aqui. Observem o seguinte, ele é biconexo. Qualquer vértice que você tirar ali desse grafo não desconecta o meu grafo. Verifiquem isso, por favor, tá? Então, se você tirar um vértice aqui, qualquer que seja, você não vai desconectar. Ok? Em compensação, observem que se você remover esses dois vértices em azul aqui mais escuro, cardinalidade 2, então, né? Tô tirando dois vértices. Se eu remover esses dois vértices aqui, quantas componentes conexas eu obtenho? Eu separo esse vértice aqui, eu separo esse vértice aqui e eu fico com essa terceira componente conexa aqui embaixo. Então, eu tenho um conjunto de vértices próprio, de tamanho 2, e eu tenho 3 componentes conexas ao remover. Então, eu não estou satisfazendo a propriedade do corte, que é necessária. Então, certamente, esse cara aqui não é hamiltoniano. Beleza? Agora, será que eu tenho alguém aqui, ó, onde está essa interrogação? Será que eu tenho um grafo que satisfaça a propriedade do corte, mas ainda assim eu tenho um argumento para dizer que ele não é hamiltoniano? Tenho. Infelizmente tenho, né? Podia ser suficiente. Bom, observem esse exemplo aí, tá? Primeira coisa que eu quero é que vocês façam como exercício, verifiquem que esse cara aí satisfaz a propriedade do tamanho do corte. Em outras palavras, o que vocês têm que verificar? A remoção de qualquer subconjunto próprio desse grafo aí gera no máximo o tamanho do conjunto removido de componentes conexas, ok? Se eu remover K vértices, eu tenho no máximo K componentes conexas. É isso que vocês têm que verificar. Tem que fazer todas as possibilidades. Remove 1, remove 2. É claro que ele não ele tá dentro ali dos biconexos, né? Então, um vértice articulação ele não tem, tá bom? Então, veja, 2, 3, tá bom? Até N-1. Tranquilinho? Então, essa é a primeira verificação que vocês vão ter que fazer. Agora, eu vou tentar convencer vocês que esse grafo aí não é hamiltoniano, tá bom? Então, eu sei que ele satisfaz a propriedade do corte, tá escrito aí como exercício para vocês verificarem, tá? E agora, o meu trabalho é convencer vocês que esse grafo não é hamiltoniano. Bom, suponha que esse grafo seja hamiltoniano. Se ele for hamiltoniano, qual é aquela subestrutura que ele tem que ter? Ele tem que ter um ciclo hamiltoniano, beleza?
Então, ele tem que ter uma estrutura onde todos os vértices do grafo estão e nessa estrutura todo mundo tem grau 2. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Observem que esse vértice aqui, ó, tem grau 2 no grafo, ok? Então, eu posso afirmar que essas duas arestas aqui que são incidentes a ele, certamente vão estar no ciclo. Por quê? Porque esse vértice tem que estar no ciclo. E no ciclo ele tem que ter grau 2. Mas no grafo ele tem grau 2. Então, essas duas arestas certamente participam do ciclo hamiltoniano. Tranquilo? A mesma coisa eu posso afirmar para esse outro cara aqui que tem grau 2. Essas duas arestas aqui, elas vão ter que participar do meu ciclo hamiltoniano. Ok? E a gente tem um terceiro cara aqui de grau 2. Então, eu tenho certeza que essas duas arestas incidentes a ele vão ter que participar do ciclo hamiltoniano. Ok? Porque todos os vértices têm que participar do ciclo hamiltoniano por definição. Tranquilo? Então, observem. Essa aresta, essa e essa tem que estar no ciclo, certo? Eu vou passar aqui para facilitar, que está grifado. Então, observem o seguinte. Essas três arestas aqui, elas têm que estar no ciclo, obrigatoriamente. E essas três arestas são incidentes a esse vértice aqui. Então, esse vértice que também tem que estar no ciclo, ele já tem que ter pelo menos 3 arestas do ciclo incidentes a ele. Mas num ciclo, todo mundo tem grau 2. Isso é um absurdo. Beleza? Isso quer dizer, em outras palavras, que eu não consigo percorrer esse grafo aí sem repetir esse carinha aí do meio. Tranquilinho? Então, eu não tenho um ciclo hamiltoniano para esse grafo. Então, quando a gente já verificou todas as condições necessárias, essas que a gente tem aqui, né? E o grafo satisfez, e ainda assim a gente está com dúvida se ele é hamiltoniano, a minha dica é: olhem os vértices de grau 2, eles te dizem muito, porque todas as arestas que são incidentes a esses vértices no grafo, elas precisam estar presentes no ciclo, e muitas vezes isso te leva a esse tipo de argumento, tá bom? Que consegue garantir que o grafo não seja hamiltoniano. Belezinha? Então, aqui a gente tem esse último exemplo aqui de grafo, que não é hamiltoniano, acabei de mostrar a vocês que ele não é, acabei de dar um argumento para vocês, e que satisfaz a propriedade do corte. Então, eu consegui um exemplo de um cara que está aqui e que não está aqui ainda, beleza? Bom, na próxima aula a gente vai falar de condições suficientes, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, curtam, compartilhem. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. E é isso. Um beijo e até o próximo. Então, se você quiser ver um tutorial dessa make que já tá toda cagada, eu fiz pra vocês. Dá uma olhadinha aqui nesse link.